Já estamos de volta com o nosso Profissão Mulher e hoje, como vocês viram aí, Café com Meu Ídolo muito especial, né? Silvano Salles presenteando todo mundo que acompanha o Profissão Mulher. Antes de continuar a nossa conversa com ele, vamos parar um pouquinho só para conversar com o Dr. Eduardo Benedetti, que está aqui nesse palco hoje também, e que relatou aí mais uma doença que, infelizmente, acomete diversas e diversas pessoas, principalmente após os 60 anos, que é a doença diverticular do cólon, né, doutor? Exatamente, Fernanda. Então, a incidência maior dessa doença é a partir dos 50, 60 anos de idade. Com 50 anos, aproximadamente 50% da população tem a doença diverticular dos cólons, e isso aumenta para 70%, 80% após a 7ª década de vida. Mas o lado bom da história é que não é todo mundo que tem a doença, que é portador da doença diverticular dos cólons, que tem algum sintoma. A maioria da população é assintomática e aproximadamente 15% a 20% apresentam algum sintoma ao longo da vida. Doutor, comece te perguntando para quem está em casa assistindo, o que é exatamente a doença diverticular do cólon? A doença diverticular do cólon são pequenas saculações que formam na musculatura, na parede do intestino grosso, principalmente na região do sigmoide, no finalzinho do intestino grosso. Doutor, o que é exatamente a doença diverticular do cólon? A doença diverticular do cólon, Fernanda, são pequenas bolsinhas, pequenas saculações que formam no fim do intestino. Tá? E o problema, a principal complicação que ela pode dar é a diverticulite, que é a inflamação dessa região. Isso sim tem alguns sintomas e pode apresentar algumas complicações. Doutor, e quais são os fatores que levam uma pessoa, por exemplo, a ter ou não a diverticulite? O principal fator é o aumento da pressão dentro do cólon. Então, pessoas que têm o intestino preso, um pouco constipadas, têm uma tendência a evoluir com essa complicação, que é a diverticulite, que é a inflamação do divertículo. Mas o senhor falou agora há pouco que muitas pessoas não têm nem os sintomas. Mas para quem tem, doutor, quais são esses sintomas? Então, como eu falei, a maioria das pessoas é assintomática, ou seja, não tem nenhum sintoma. E descobre isso ao longo da vida fazendo algum exame de rotina ou por algum outro problema de saúde. Então, às vezes, na colonoscopia, numa tomografia de abdômen, eles descobrem que tem a doença diverticular. Quem tem sintomas, ou pode ter dor, que é o principal sintoma da diverticulite, é uma dor normalmente do lado inferior e esquerdo do abdômen, que a gente chama de fossa ilíaca esquerda, né? E isso pode ser acompanhado de alguma alteração intestinal, aquela sensação do abdômen, da barriga um pouquinho distendida, estufada, às vezes com febre, são os principais sintomas que a gente tem. Mas a dor é o principal. A dor é o principal. Mas quais os riscos para quem tem essa doença? É uma doença, assim, que pode levar a óbito. Dessas todas que o senhor trouxe aqui, conversou com a gente, que grande parte da população sofre. No caso da diverticulite, vamos supor que a pessoa sente a dor, mas deixou para lá, não identificou, não foi ao médico, não procurou tratamento. Quais são os riscos que essa pessoa sofre, doutor? A diverticulite, ela tem uma classificação que vai de fase 1 até fase 4. E obviamente, quanto antes a gente faz o diagnóstico, isso é melhor e o tratamento é muito mais fácil. O tratamento é muito amplo, ele depende da fase que você encontra essa doença. Então, nas fases iniciais, onde você tem mas que você tem uma inflamação do divertículo, esse tratamento normalmente é feito com dieta e antibiótico. Tá? Mas isso pode evoluir, inclusive chegando à perfuração do divertículo. Olha só. E quando a gente tem essa perfuração, que começam os maiores problemas, que podem precisar de cirurgia, eventualmente de alguma drenagem com auxílio do pessoal da radiologia, uma drenagem guiada pela tomografia, e evoluir para o quadro de peritonite, quando tem a perfuração, que é um quadro de infecção generalizada por essa perfuração do divertículo. Cai fezes na cavidade abdominal, essa infecção começa localizada e vira uma infecção sistêmica, uma infecção generalizada,
que a gente chama de sepsis. Muito mais sério então, né, doutor Francisco? Com certeza. Antigamente, principalmente, né, a diverticulite já foi responsável por muitos óbitos. E hoje em dia, com essa melhora dos meios diagnósticos, com a evolução da medicina, isso vem se tornando muito menos comum. Então, acaba sendo muito mais diagnosticado precocemente e o tratamento muito melhor realizado. Então, quanto antes diagnosticado, melhor. Então, aquela dor, igual o doutor Eduardo comentou, na parte inferior do abdômen, do lado esquerdo, geralmente acompanhado de febre, alguma alteração intestinal, tem que procurar um médico, não pode bobear, pode ser uma coisa mais séria, uma diverticulite. Muitas vezes a diverticulite, que é a inflamação desse divertículo, é o primeiro sinal, sintoma de que o paciente é portador de uma doença diverticular do cólon. Muitas vezes, como ele comentou, a pessoa não sabe que tem esses divertículos e fica sabendo só quando complica, que dá essa diverticulite, que é uma complicação. E é isso mesmo que o Dr. Francisco falou. Às vezes, a gente demora até o diagnóstico por conta disso. É só uma dorzinha, um desconforto, e a gente precisa lembrar que não só a diverticulite é importante ser diagnosticada precocemente, como alguns diagnósticos diferenciais da diverticulite. Isso pode ser, em caso de mulheres, uma anexite, uma inflamação das trompas, do ovário, pode ser uma infecção urinária que está subindo para os rins, que a gente chama de pielonefrite, dependendo da localização, apendicite é um diagnóstico diferencial. Todas as doenças inflamatórias do cólon e do abdômen, de uma maneira geral, têm que ser excluídas, né, ou têm que ser diferenciadas da diverticulite. Então, é muito importante a gente ver isso o mais precoce possível. E interessante lembrar que no idoso, principalmente, dificilmente vem um quadro clínico característico de qualquer patologia. Então, acaba vindo aquele quadro mais confuso, não vem aquele quadro certinho, dor, febre, alteração do hábito intestinal. Então, qualquer alteração tem que ficar atento, né? Tem que ficar atento, tem que procurar um especialista, procurar um médico para investigar isso aí. O que eles sempre dizem aqui é que o melhor tratamento é sempre a prevenção, é ficar atento aos sinais, né, doutor? Exato, Fernanda. Falando em prevenção, isso é fundamental para quem é portador de doença diverticular. Uma boa alimentação, muito rica em fibras, bastante líquidos, para a gente ter uma boa formação do bolo fecal e evitar esses quadros de constipação, são fundamentais para a prevenção das crises de diverticulite. Isso eu acho que é o fundamental. Uma boa saúde, uma boa alimentação. A alimentação também está sempre totalmente ligada à nossa saúde, né? Obrigada, doutor. Nós vamos para um rápido intervalo, não sai daí que ainda tem muito mais Profissão Mulher para você. Rapidinho, bate lá, volta cá.